O senhor é pré, meso ou pós-tribulacionista? Eu sou pré-tribulacionista. O senhor acredita que o arrebatamento da igreja... Até porque se não houver o arrebatamento, não tem como se cumprir, por exemplo... eu não sei se eu disse aqui para você. O Apocalipse, a Bíblia diz que quem lê deve entender. Coisas que lá no passado foi usado como figuras mitológicas para que as pessoas entendessem, hoje para nós já está mais claro. Nós não vemos mais o dragão vermelho como uma figura mitológica, né? Por que usa o dragão vermelho? Primeiro pelo poder, depois pelo insaciável ser que ele é. Né? Eu digo que uma baleia e um elefante, faça pesquisa de quantas toneladas eles comem por dia, e aí você imagine um dragão, né? Que é 100 vezes maior do que aquilo. Então ele está falando de um sistema governado pelo inimigo, pelo diabo, mas é um sistema que devora, que destrói. Um dragão onde ele pisa, meu irmão, acaba com tudo. Um dragão, ele gospe fogo, né? Ele não tem misericórdia. Isso está falando de um governo que nós vemos aí, Coreia do Norte, nós vemos na Rússia, que nós vemos aí na China, né? É um governo totalitário, é um dragão vermelho, comunismo. Mas para que o anticristo se manifeste, a besta que sobe do mar, aqui, por exemplo, eu vou falar, se tiver tempo, eu vou falar das 3 bestas aqui. Pode falar. Uhum. O anticristo, ele tem um número, o número é dele. 666, porque ele representa a humanidade. Eu gostaria de um dia falar com muito tempo sobre o que será a humanidade depois do arrebatamento, porque muitos falam que o Espírito Santo vai estar aqui. Mas o Espírito Santo pode até estar aqui, mas não vai estar no homem. E o homem sem o Espírito, ele já experimentou isso, o ser humano já experimentou isso antes do dilúvio. Eles faziam coisas tão terríveis que Deus decidiu destruir todo mundo. Só poupou Noé, sua família, Enoque, que ele levou arrebatado para não ver a morte. Mas ele destruiu todo mundo, porque um homem sem o Espírito, Deus falou assim, retira o Espírito desse também, porque também são carne. Que eram os filhos lá que nasceram lá antes do pecado, e misturava com os filhos que nasceram. Então era tudo carne, retira deles também. O homem sem o Espírito virou besta. Creio que Paulo disse, Deus os abandonou às paixões infames. Pior. Então você veja, um homem sem o Espírito, hoje, que o Espírito está na terra, mas não está nele. Já pensou um pedófilo? Com um bebezinho de 6 meses, 2 meses de vida. Um pedófilo, um pai abusando de sua própria filha, um avô abusando de sua própria neta, ou do seu neto, ou do seu filho. O homem sem o Espírito é terrível. Mata, esquadreja, corta, tortura. Então o homem sem o Espírito é terrível. A humanidade estará sem o Espírito. Já estão trabalhando na mudança do DNA, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas se muda o DNA dele, querem tirar Deus tira o Espírito e o homem tira a essência. Então, o anticristo vem 666. O homem, o ser humano, ele representa o ser humano, bestial, falso profeta e anticristo. 666. Homem, homem, homem. A humanidade será bestial, mas ele lidera a humanidade. A humanidade será anticristo, mas ele lidera a humanidade. A humanidade será falso profeta e ele lidera. Então o 666 não está falando de algo em especial, está falando dele. Do que pode se tornar a humanidade. Agora o sinal daí sim. Veja bem se a igreja estivesse aqui. Por exemplo, você tem um sinal aqui, certo? Certo. Hoje nós estamos através do sinal, mas todo mundo. é aqui, é lá no computador. Agora o sinal vai estar em mim. Eu vou ter o sinal. Se eu não tiver o sinal, antigamente você falava assim, ninguém compra, ninguém vende. Você já pensava no arroz e no feijão. Sim. Hoje nós pensamos, nós não temos poço em casa, nós temos água que você paga. Nós temos luz que você paga, internet que você paga, gasolina que você paga, IPTU que você paga, dízimo que você paga. A igreja tem os compromissos. Se ela não tiver o sinal do anticristo, ela não pode fazer nada disso. O ser humano não pode fazer nada. Ele não pode comer, ele não pode andar de ônibus, ele não pode andar de carro, ele não pode pagar IPTU, ele perde seus bens, ele não pode comprar uma roupa, ele não pode ir no médico, ele não pode ir no posto de saúde, quer dizer, fica impossível viver. Aí Jesus dá a solução. Se eu não abreviasse esses dias, nem os escolhidos escapariam, salvaria. Então, por amor dos escolhidos, abreviei, vou arrebatar.